Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das verdades mais centrais e, ao mesmo tempo, mais misteriosas da fé cristã, a Santíssima Trindade. Vamos lá, que o assunto é profundo. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que pode um e três ao mesmo tempo? É uma ideia que parece dar um nó na nossa cabeça, mas que está bem no coração do que a Bíblia revela sobre quem é Deus. É um mistério, com certeza, mas não é um beco sem saída. E é exatamente por isso que a gente precisa falar sobre isso. Olha só o que essa citação diz. Muita gente até lembra do termo Trindade, mas não entende a importância real dele. Entender isso do jeito certo não é só um detalhe teológico, é fundamental. O entendimento errado pode nos desviar do caminho. Então, para a gente conseguir desembrulhar esse mistério, a gente vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos firmar a ideia da Trindade como esse mistério central. Depois, vamos ver o grande momento em que ela se torna visível, lá no batismo de Jesus. Daí, a gente vai a fundo no que significa ser um Deus em três pessoas, separando o que é certo do que não é, e por fim, vamos conectar tudo isso com o dia a dia da nossa fé. Bom, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Quando a gente fala mistério aqui, não é no sentido de algo ilógico ou inventado, tá? Na teologia, o mistério é uma verdade que a gente não conseguiria sacar sozinho, mas que Deus, na sua bondade, decidiu nos revelar. E essa revelação está toda ela baseada nas Escrituras. A definição clássica é essa aqui, ó. Um único Deus que existe desde sempre em três pessoas que são distintas, mas que são igualmente Deus. Entender isso é a chave para a gente compreender não só quem Deus é, mas também o plano dele para salvar a humanidade. Beleza. Agora a gente vai para um momento em que todo esse mistério, bom, ele fica visível, quase palpável. Essa doutrina não apareceu do nada. Ela foi revelada num dos eventos mais marcantes da Bíblia. Sabe, o batismo de Jesus lá no Rio Jordão é muito mais do que só um ato de obediência. É um momento de revelação divina, uma verdadeira janela que se abre e nos deixa espiar a natureza trinitária de Deus. E aqui a coisa fica fascinante. Pensa só, tudo acontece ao mesmo tempo. A gente tem o Filho, Jesus, ali na água, sendo batizado. No mesmo momento, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba e, simultaneamente, a voz do Pai vem lá do céu e diz: "Este é o meu Filho amado." As três pessoas da Trindade agindo juntas, em perfeita unidade, no mesmo evento. É incrível. Ok, então a gente viu o que aconteceu lá no batismo. Mas e aí? O que isso significa na prática, teologicamente falando? Para entender, a gente precisa separar dois conceitos bem importantes: essência e pessoa. Olha, um jeito bem simples de pensar sobre isso é separar o que de Deus do quem de Deus. Existe só um o quê, uma única essência, uma natureza divina. Mas dentro dessa essência única, existem três quens, ou seja, três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia dá suporte para isso, claro. Pega aquele versículo super famoso de João, por exemplo. Ele diz que o Verbo, que é Jesus, estava com Deus, o que mostra que eles são distintos, e, ao mesmo tempo, diz que o Verbo era Deus, ou seja, compartilha da mesma essência divina. Distintos, mas igualmente Deus. E o mesmo vale para o Espírito Santo, que, olha, não é uma força ou uma energia, não. A Bíblia mostra ele como uma pessoa divina. Ele tem intelecto, vontade, emoções, ele ensina, ele intercede por nós e pode até ficar triste. O próprio Jesus o chama de outro consolador, o que indica que ele é uma pessoa distinta, mas com a mesma natureza do Filho. Agora a gente chega num ponto que é super importante. Vamos tentar deixar bem claro esse equilíbrio delicado, falando sobre o que a doutrina da Trindade é e, tão importante quanto, o que ela não é. Sabe, um erro que muita gente comete é achar que a Trindade é acreditar em três deuses. Isso é uma heresia chamada triteísmo. Mas a doutrina da Trindade afirma exatamente o contrário. Existe um só Deus, que vive eternamente nessas três pessoas. É um só Deus, não três. E essa verdade era tão, mas tão importante que a igreja lá no comecinho, nossa, eles batalharam para conseguir colocar isso em palavras da forma certa. Em resposta a ensinos que tentavam diminuir Jesus ou o Espírito Santo, rolaram os concílios de Nicéia e de Constantinopla. Foram momentos decisivos em que os líderes da igreja, baseados nas Escrituras, afirmaram com todas as letras a divindade total do Filho e do Espírito Santo, protegendo essa doutrina tão central.
E no fim das contas, a gente chega na pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Tá, mas e daí? Por que isso tudo importa? A resposta é simples. A Trindade não é uma doutrina de segunda categoria. Ela é o próprio coração da fé cristã. E aqui, gente, está o pulo do gato. A Trindade nos mostra que Deus, na sua essência mais profunda, é relacionamento, é amor. Não é só algo que ele faz, é quem ele é. E essa verdade muda tudo. A salvação passa a ser um ato de amor do Deus triuno, a nossa adoração se torna uma forma de participar dessa comunhão divina, e o nosso propósito de vida é moldado por esse chamado para viver em amor e comunidade, refletindo a imagem desse Deus que é pura relação. Então esquece aquela ideia de que isso é só uma doutrina fria, teórica, sabe? Pelo contrário, a verdade da Trindade sempre foi uma fonte de alegria profunda e de adoração, como a gente vê nesse testemunho lindo de Jonathan Edwards. Conhecer a Deus como Pai, Filho e Espírito Santo é conhecer a plenitude de quem Ele é. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se o Deus que nos criou é, desde toda a eternidade, um ser de comunhão e amor, o que será que isso diz sobre o nosso propósito? Talvez o sentido mais profundo da nossa vida esteja conectado a essa mesma realidade. Viver em amor e em relacionamento.